Capítulo 3, e nós vamos voltar rapidinho aí no versículo 1, que foi a mensagem de quarta. Eu não vou demorar muito no versículo 1 e no versículo 2, né, que nós já vimos aí na quarta-feira, e hoje nós vamos continuar essa mensagem no versículo 3 aí em diante, em nome de Jesus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, em o nome de Jesus. Isso. Vai abrindo a sua Bíblia lá, e eu creio que nessa noite Deus vai falar contigo. Em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 1. Isso. Abra sua Bíblia lá. Quem achou aí, diga amém. Então vamos lá, já está ali na tela também. Ele diz assim, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2 ele diz mais: pensai nas coisas que são da onde? De cima, e não nas que são da terra. Então o que nós vimos aqui, isso na quarta-feira ainda, até só estou voltando um pouquinho aqui para a gente lembrar, que Deus nos manda buscar, pensar nas coisas que são da onde? De cima. E lembra que nós comentamos, a grande maioria das pessoas, salvo uma pequena parte, não vem para a igreja pensando nas coisas de cima. A verdade é essa. As pessoas vêm na igreja buscando resolver os problemas da onde? Aqui da terra. A grande maioria, a verdade é, que vem na igreja porque está com problema no casamento, vem na igreja para resolver um problema na saúde, porque está lá com uma depressão, porque está preso num vício que está destruindo, está lá com sofrimento na família, e aí a pessoa vem para Jesus. Mas claro que Jesus, ele tem a solução para o problema aqui da terra também. Diga glória a Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, ele abre aquela porta que está fechada, ele faz. E o que acontece muitas e muitas vezes? A pessoa começa a buscar, ela começa a orar, ela vai fazendo a campanha, ela vai ouvindo a palavra, vai entendendo, ela vai buscando, e Deus faz a obra, faz ou não faz? Aí Deus cura, aí Deus liberta, aí Deus restaura o casamento, aí Deus restaura a vida financeira, aí a pessoa é curada, é liberta, é abençoada. E infelizmente, com tristeza eu digo, muitas vezes, depois que Deus faz a obra, depois que a pessoa recebe aquela bênção, aquela cura, aquele milagre, o que acontece na maioria das vezes? Jesus, obrigado, tchau, já resolveu o meu problema. Como se não precisasse de mais nada. Quando na verdade, a pessoa não entendeu nada. Porque na verdade, o evangelho não pode se resumir só a uma solução de um problema imediato, ou dos problemas desta terra. Não, Deus tem muito mais, irmãos. A Bíblia diz, buscai as coisas que são da onde? De cima. Pensai nas coisas que são de cima. Você pode até ter vindo com uma necessidade, como eu vim, como muitos vieram. Vieram por causa de um sofrimento, vieram por causa de uma luta, vieram por causa de uma enfermidade, vieram por causa de uma batalha. Não vieram querendo ir para o céu. Mas quando chega aqui, meu irmão, talvez até nós como pastores estamos errando. Porque as pessoas não estão entendendo. Quando chega aqui, você tem que entender que existe coisa muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Ao ponto que o apóstolo Paulo chega a dizer, nós lemos aqui, se não me engano, segunda carta aos Coríntios, acho que é o capítulo 15, versículo 19. É um versículo pesado. Ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo é só nas coisas dessa vida, então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que coisa séria. Irmãos, que tristeza. Quando alguém diz assim, não vou mais para a igreja não vou buscar Deus não. Mas por quê? Porque eu estou buscando por um problema e não resolve. Quer dizer, a esperança é só nas coisas dessa vida. O que faz alguém deixar Jesus porque não se resolveu um problema, é porque a pessoa ainda não entendeu nada. Na verdade, é o mais necessitado de compaixão. A Bíblia NVI fala assim, que aquela pessoa que tem esperança em Cristo só nas coisas dessa vida, é o que mais precisa de misericórdia e compaixão. Eu estava até dizendo, quando a gente vê certos tipos de pessoa numa situação triste, a gente fica com aquela compaixão. Por exemplo, a gente vai para São Paulo lá, a reunião de pastores, a nossa sede, ela fica bem no centro lá. E não sei se alguém já foi lá em São Paulo, o centro de São Paulo ali, próximo ali a São João, a rua Timbiras, ali fica a Cracolândia. Irmão, que coisa terrível. A gente passa ali na frente, você vê um ser humano numa situação deplorável. Praticamente um zumbi.
um zumbi. Está ali, não come, não bebe, não dorme. É só a droga, está ali vegetando pelo chão, aquele cheiro terrível, aquela coisa terrível, e jogados ali, e mais droga. Aí você olha e fala, meu Deus, tem misericórdia, não é assim que a gente fala? Tenha misericórdia, Senhor. Ou quando você vê um homem que Deus fez homem, ali numa esquina, com aquelas roupinhas de mulher, servindo de chacota para os outros, entregando o seu corpo, o que a gente fala? Oh Deus, tem misericórdia. Ou quando a gente vê alguém lá, por exemplo, no hospital, sendo consumido por uma doença, uma enfermidade, a gente diz, Deus tem misericórdia. Sabe o que Deus está falando? De todos esses aí, todos os exemplos que eu dei agora, aquele que tem esperança em Cristo só nessa vida, de todos esses aí, é o que mais precisa de misericórdia. Olha que versículo forte. Pode lembrar lá do drogado na Cracolândia, você pode lembrar lá daquele que está lá entregando o seu corpo, se fazendo, né, se colocando numa situação de humilhação, aquele que está lá no hospital sendo consumido por uma enfermidade, aquele que tem a sua esperança em Cristo, só nas coisas desse mundo ainda precisa de mais misericórdia do que estes. Você está entendendo a gravidade da situação? Irmãos, nós precisamos entender que Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, não se resume em soluções desse tempo apenas, em soluções imediatas. As pessoas não estão entendendo isso, elas vêm para a igreja, se Jesus resolveu o problema, elas vão embora. Ou se também Jesus não resolveu o problema, elas também vão embora. Irmão, Jesus tem poder para resolver tudo isso, mas é triste quando você vê uma pessoa, como eu falei há um tempo atrás, confessar 20 anos de batizada, dizer assim, esses dias eu quase tirei a minha vida. Olha que coisa. Como que chega num ponto desse, pastor? Qualquer pessoa pode chegar? Pode. Mas quando ela deixa de ter esperança nas coisas de cima. Só se chega num ponto assim, quando foi a confissão que essa senhora me fez, ela disse assim, não é dessa igreja não, por isso que eu estou contando aqui o caso. Ela disse assim, pastor, eu quase tirei a minha vida, pensei, falei de tirar a minha vida. Mas por quê, irmã? Porque eu não estou aguentando a situação com meu filho. O problema aqui não se resolveu, mas e as coisas de cima? Lembra que eu disse, a Bíblia diz que a nossa tribulação, ela é leve e o quê? É momentâneo. Quando nós estamos olhando para as coisas de cima, essas coisas daqui de baixo se tornam pequenas. Amém, Jesus? O que está pesado então? E por que está parecendo que não acaba nunca? Como nós muitas vezes falamos, não pastor, essa tribulação está pesada e parece que nunca tem fim, não vai acabar nunca. Porque está faltando nós olharmos para as coisas que são da onde? De cima. É isso que nós precisamos, diga glória a Deus. Vamos continuar no versículo 3, foi só um lembrete, né, da mensagem de quarta, e agora é matéria nova. Versículo 3 continua dizendo aí, ó, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo em Deus. Versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ô irmãos, olha pastor, presta atenção. Será que verdadeiramente nós estamos mortos? Como assim, pastor? O apóstolo Paulo diz assim, ó, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo. Será que nós chegamos a esse ponto? Qual ponto, pastor? De abandonar essa vida, morrer para essa vida e deixar a nossa verdadeira vida escondida lá com Cristo, para que nós possamos vivê-la só quando Cristo se manifestar, aí então nós possamos também ter a nossa vida. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Porque tem muita gente que ainda está querendo viver essa vida. Tem muita gente que ainda está querendo viver os seus planos hoje. Tem muita gente que ainda não abandonou esta vida aqui. Tem muita gente que ainda não quer uma vida escondida com Cristo, para receber essa vida só quando Cristo se manifestar. Ela quer viver o hoje, ela quer viver o agora. Ô pastor, então eu tenho que ficar aqui esperando para ter uma vida só quando Jesus voltar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode sim ter do melhor dessa terra, eu creio que é essa a vontade de Deus, diga glória a Deus. Você pode ter tudo que tem nessa terra, porque a Bíblia fala que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas você tem que entender uma coisa. No momento que você entregou a sua vida a Jesus, os seus planos têm que morrer. Os seus projetos têm que morrer. Os teus propósitos têm que morrer. Você tem que entender que a sua vida verdadeira não é aqui. Você já entendeu isso?
Você tem que entender que nós estamos aqui de passagem, que esse não é o nosso lugar. Um tempo atrás eu disse que o cristão, ele não pode gostar muito desse mundo. Se ele começar a gostar demais desse mundo, ele está gostando do lugar errado. É como eu disse no domingo, quando Deus permitiu que o povo de Jerusalém fosse para a Babilônia. Eles ficaram na Babilônia, mas Deus deixou bem claro, olha, enquanto vocês estiverem aí, cresçam, se multipliquem, faz lá casa, pode morar. Você está aqui nesse mundo, faz casa, não é errado não, compra casa, adquire, faça as coisas. Mas nunca se esqueça que vocês não são daí. Que eu tenho planos e pensamentos a respeito de vós, que o fim de vocês vai ser diferente, não vai ser aí. Irmãos, cuidado. Tem gente que já está gostando tanto das coisas daqui, que está esquecendo daquela vida que está escondida em Cristo. Está entendendo onde eu quero chegar, sim ou não? Cuidado. Cuidado para você não chegar nesse ponto e achar que nós vamos viver é aqui. Que o melhor é aqui. Não, aqui não é o melhor. Entenda isso. Aqui você pode viver muito bem, mas não é o melhor. Não é o melhor. O melhor ainda está por vir. Diga glória a Deus. O melhor ainda está por vir. O apóstolo Paulo diz lá, volta lá no versículo 3, ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com quem? Está lá escondida, bem guardada com Cristo, em Deus. 4, e quando Cristo, que é a nossa vida, ele diz, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha o 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha o que ele vai dizer agora, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? É um tipo de idolatria. Tem gente que não entendeu isso ainda. Tem gente que está, meu irmão, querendo viver tudo aqui. Ô irmão, acorda. Viva o bom, viva o bem desta terra, porque Deus disse, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas não ache que é aqui que você vai viver. A nossa vida vai começar quando essa terminar. A nossa verdadeira vida está escondida com quem? Com Cristo. Diga glória a Deus. Com Cristo. Acorda, povo de Deus. Essa vida pode ser muito boa, mas a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo. Tem gente que está esquecendo disso. Meu irmão, não deixa nada te tirar da presença de Deus. Mortificai os vossos membros aqui nessa terra. Morra para essas coisas, prostituição, olha lá a lista, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Irmão, morra para isso. A nossa vida não é aqui, estamos aqui de passagem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu dei um exemplo no culto de manhã, que é triste. Você já deve ter visto, até ouvido falar, o que acontece muitas vezes quando alguém que era solteiro, por exemplo, a pessoa era solteira, vivia a vida de solteira, andava como solteira, e aí vai lá e se casa. Você já viu alguma vez isso, ou já deve ter ouvido falar? Aí a pessoa se casa, e aqui parece que não muda, ela continua querendo viver como o quê? Como solteiro, como solteira. Vai dar certo isso aí? Não vai dar certo. Porque quando era solteira, vivia como solteiro, não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, não tinha satisfação para ninguém, não tinha nenhum compromisso. Meu irmão, casou, a coisa mudou. Aquela vida tem que ser o quê? Esquecida. Eu já atendi casais que o casamento não deu certo por causa disso. A mulher casa e acha que vai viver como vivia na casa da mãe. O homem casa, o camarada casa e acha que vai poder gastar o dinheiro lá com picolé, com doce. A coisa muda, muda ou não muda? Acho que muda. Tem que assumir a responsabilidade de uma casa. Irmão, assim é o cristão. Que ele vem para Jesus e ainda acha que a vida dele vai ser aqui nesse mundo. Oh, acorda, meu irmão. No momento que você aceita a Jesus, você aceita também a vida dele em você. A sua vida tem que ser esquecida. Amém, Jesus? A partir desse momento, a tua vida tem que estar escondida com quem? Com Cristo. Você tem que entender, eu posso sim, eu vou viver o que Deus permitiu, viver o melhor desta terra, mas eu sei que a minha vida não é aqui. Eu sei que a minha vida vai se manifestar quando Cristo vier. Diga glória a Deus. Quer ver? Vamos deixar isso mais claro? Vamos lá para Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Você vai entender onde eu quero chegar. Gálatas, capítulo 2, verso 20.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, tem gente que, vamos dizer assim, casa, né, com Jesus e quer continuar vivendo como quem não casou. Vem para a igreja, batiza. E uma coisa que eu preciso deixar claro, de vez em quando eu falo muito sobre o batismo aqui, e às vezes eu esqueço de falar, você sabe que tem que deixar uma coisa bem clara. Sabia que batismo não salva ninguém? Mas pastor, eu não entendi mais nada. O senhor vive falando aí que a pessoa tem que batizar, tem que entregar a vida para Jesus. Tem. Mas vamos dizer que eu casasse hoje, fui lá e casei. Ah, tem que casar. Eu vou lá e caso. Ah, tá bom, vou lá, vou casar. Pelo menos eu fico certo. Aí eu continuo saindo com uma aqui, com outra ali, com outra lá. Adiantou o que o casamento? Não adiantou de nada. Irmão, por incrível que pareça, tem gente que ela foi na igreja uma vez para batizar e nunca mais voltou. Acha que agora está salvo. Ela batizou, ainda continua com as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas. Eu pergunto se a pessoa está salva. Não está, irmãos. Tem gente que não sei se os pastores, eu digo nós, eu coloco a minha culpa também, não explicam direito, não estamos explicando, mas a pessoa acha que ela foi lá, desceu as águas, pronto. Já ouvi até isso, uma vez salvo para sempre. Estou salvo para sempre, acabou. Negativo. Não existe isso. Casou, desceu as águas, entregou a vida a Jesus, morreu para esse mundo, acabou. Só tem Jesus agora e mais ninguém. Diga glória a Deus. Ai pastor, mas eu gostava tanto ainda daquela cervejinha, daquelas coisinhas que eu fazia. Ai pastor, que saudade. Irmão, fica no mundo então. Você só deve casar com uma pessoa quando você vê que ela é a única pessoa para o resto da sua vida, que você não quer outra. Mesma coisa eu digo com Jesus. Fica aí então iludido com esse mundo. Eu acho que quando a pessoa ainda está nesse ponto, ela tem que ser mais decepcionada ainda pelo mundo. Deixa o mundo te decepcionar um pouco mais, para você ver que o mundo não presta. Aí você vai conseguir entender o que é viver com Cristo. Diga glória a Deus. Nós precisamos. Meu irmão, entregou a vida a Jesus, acabou. Esse corpo, a vida desse mundo tem que morrer em nós. Diga graças a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer ali, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, já estou crucificado com quem? Com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo, por quem? Por mim. Olha o que o apóstolo Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, agora é Cristo quem vive em mim. Nós temos que chegar a esse ponto, irmãos. Sempre conto meu testemunho, naquele momento em que chegou na minha vida, que eu tinha os meus planos, eu tinha os meus propósitos, eu tinha os meus projetos, eu tinha as minhas vontades, mas chegou um momento que eu tive que pegar tudo isso e entregar a Jesus e crucificar lá na cruz, para que Cristo então vivesse aos planos dele, os projetos dele aqui nessa terra através da minha vida. Diga glória a Deus. Tem gente que não entendeu isso ainda. Ele quer viver os planos dele. Ela quer viver os planos dela. Cristo ainda não está vivendo através de você. Enquanto você não abrir mão dos seus planos, dos seus propósitos, da sua vida, do teu querer, Cristo não pode viver em você. Você tem que se renunciar. Entenda bem, eu não estou dizendo que você tem que se... pastor, então Jesus quer que eu seja uma marionete, que eu seja aqui um morto-vivo. É Ele quem faz tudo, tudo é a vontade, tudo é o querer dEle. E eu não faço nada, eu só sirvo para executar o plano de Deus? Não é bem isso, mas é quase isso. Como assim, pastor? Não é por força, não é por violência. Deus nunca vai forçar você a seguir os planos dele. É você que tem que decidir e entender que os planos dele são melhores. Porque quem ainda está vivendo os seus próprios planos é porque ainda não foi decepcionado o suficiente. Tem que chegar a um ponto de você falar assim, agora eu sei que tudo que eu planejo, tudo que eu faço do meu jeito não dá certo. Não vai para frente. Agora eu entendi, por escolha minha, nada é forçado. Quem está entendendo, diga amém. Não é por força nem por violência. Assim Deus disse. Mas eu, por minha escolha, falar, Jesus, eu estou deixando a minha vida, eu estou crucificando os meus planos. Agora eu quero que o Senhor viva os teus planos, os teus propósitos através de mim. Eu abro mão da minha vida.
Eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus projetos. Agora o Senhor é quem vai viver através da minha vida. Tem gente que ainda não chegou nesse ponto. Tem gente que ainda quer viver os seus planos. Tem gente que ainda insiste ou está aí nessa guerra contra Deus. Eu lembro quando o próprio Jesus aparece a Saulo. Saulo achava que estava fazendo o que era certo. E a Bíblia diz que um dia, caminho de Damasco, ele vê aquele clarão e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem é, Senhor? Disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Jesus falou um negócio para ele. Jesus diz assim, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Significa isso, pastor, você ficar teimando contra a autoridade. Irmão, olha, quantas pessoas ainda estão teimando, estão lutando contra o plano de Deus, contra o propósito de Deus. Isso é você assinar o sofrimento. Enquanto eu quis viver a minha vontade, a coisa não foi para frente. Eu tenho que chegar a esse ponto de dizer: eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Irmão, cadê o Cristo que vive em você? Entenda uma coisa: quando Cristo vive em você, você não vive a tua vontade, você não faz a tua vontade. Eu estava dando um exemplo nos outros cultos. Toda sexta-feira, depois desse último culto aqui, a gente faz 1 hora de oração. Está sendo uma bênção, mas eu vou ser sincero para você, por muitas vezes eu não quis. A gente passa o dia todo aqui na igreja, chega aqui 8 horas da manhã, sai daqui 10 horas da noite. Ainda tem gente que diz que pastor não trabalha. Vem cá, fica um dia comigo aqui, fora visita, fora atendimento, e aí vai. 8 horas da manhã, 10 horas da noite a gente sai. Muitas vezes a vontade era ir embora para casa. Eu vou descansar. Mas o Cristo que vive em mim falou que eu precisava orar, falou que eu precisava buscar. Aí eu estava dando exemplo que hoje, quando terminar esse culto, ainda vou viajar. E eu nem estava pensando nisso. O Espírito Santo falou comigo: mas e o propósito da oração? Aquela 1 hora lá, eu te garanto que está fazendo a diferença. Aí eu falei: hoje eu não vou fazer, quer dizer, amanhã eu não vou fazer. Não tem problema, um dia só. Deus falou comigo: não, você não faz amanhã, então você adianta, faz hoje. Confesso para você, não falei com ninguém. Eu falei: não vou nem falar para ninguém, porque eu não sei não se eu vou fazer. Vou ficar quietinho aqui, vou pensar se eu vou fazer, porque estava cansado mesmo. Aí fui lá, nós fomos fazer o culto em Lavínia ontem, teve aquela chuva lá, tudo. E aí foi dando a hora de começar o culto, foi quase dando a hora de começar o culto. O Espírito Santo cobrando, eu falei: não, eu vou fazer. Não tinha nem falado para minha esposa, porque eu estava pensando se eu ia fazer mesmo. Falei para ela: olha, quando terminar o culto aqui, nós vamos voltar lá para a igreja, eu ainda vou orar. A carne não quer, ou eu não quero, mas o Cristo que vive em mim quer. Você está entendendo, sim ou não? Olha, pastor, se para servir a Deus você não está tendo que abrir mão de nada, você não está tendo que renunciar a nada, então eu não sei se você está servindo mesmo a Deus. Irmão, quantas foram as vezes que você vê esta igreja num dia que você não queria, num dia que você estava cansado, num dia que você tinha tantas e tantas coisas para fazer, e você diz: não, eu estou cansado, mas eu não quero, mas o Cristo que vive em mim quer. Diga glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se você não teve que fazer isso, então você não está servindo ainda. Irmão, tem gente que só está servindo Jesus com aquilo, da maneira que lhe é conveniente. Ela só busca a Deus o dia que lhe é conveniente, que, se eu não tiver mais nada para fazer, eu vou na igreja. Não vai vir nunca. Me perdoe ser sincero, de vez em quando eu encontro uns aí, e ô irmão, você não está indo na igreja porque, pastor, está numa correria, e não tem tempo, e não sei o quê, e fala assim: nunca vai ter mesmo. Me perdoe ser sincero, porque você coloca Jesus como prioridade, você vence tudo para você buscar Deus, ou se você ficar esperando um dia que você não tem nada para fazer, você nunca vai vir. A verdade é essa, concorda comigo, sim ou não? Se Cristo ainda não vive em você, se não é Cristo que está vivendo através de você, meu irmão, não tem como. Quantas vezes você já fez uma oferta, quando o pastor levantou a oferta aqui, disse: olha, irmão, hoje a obra de Deus precisa de um socorro. Olha, tem alguém que pode fazer uma oferta de tanto, e naquele dia o Espírito Santo, o Cristo que vive em você, falou: faz essa oferta. Deus falou com você até o valor. Você diz: Deus, mas esse dinheiro é o dinheiro que eu tenho para terminar um mês, para comprar mistura. É o dinheiro que eu tenho para ir lá no cabeleireiro, para colocar gasolina no carro. E aquilo queimava dentro de você, ninguém te cobrou, o pastor não foi até você, mas você sabia, Jesus falava dentro de você.
E você foi lá e fez daquilo que você não tinha. Você não queria, mas o Cristo que estava em você mandou você fazer. Ah, pastor, nunca aconteceu, tem que acontecer. Qual foi a vez que você levantou na madrugada cansado? O teu eu não queria, mas o Cristo que estava em você queria. E ali você orou, ali você buscou a Deus. Quantas vezes você pensou, eu não aguento mais esse homem, eu quero largar a mão, vou abandonar, vou embora. Mas o Cristo que estava em você disse assim, olha, fica, permanece, não desiste não. Lá naquele trabalho você diz, amanhã eu vou pedir as contas. Mas o Cristo que está em você falou assim, não, fica. E aí o Cristo que está em você é que dirige a sua vida. Você diz sim, então vou ficar. Irmão, do contrário, Cristo ainda não está vivendo em nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pergunta para esse irmão do seu lado, Cristo vive em você? Ou é você que está vivendo ainda? Cristo está vivendo em você ou você faz o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer, a hora que você não quer, você não faz? Não contei isso para você aqui para falar para você que eu estou orando, para você saber que eu estou orando. Não. Tem coisa que você nem precisa saber. Eu estou falando para você, irmão, que para nós vivermos realmente a vida de Cristo, nós vamos ter que renunciar ao nosso eu, vamos ter que confrontar nós mesmos. Diga glória a Deus. Nós vamos ter que nos crucificar com Cristo. E como ele diz ali, e vivo não mais eu, porque o eu muitas vezes tinha vontade de ir lá e falar um monte, acabar com esse fulano, vou falar para ele, mas o Cristo que estava em mim disse, não, você vai ficar quieto. Diga glória a Deus. E aí eu obedeci o Cristo que estava em mim. Amém? Se não for assim, nós não estamos vivendo ainda. Não é Cristo que está vivendo em nós. Se não for assim, Cristo ainda não está vivendo em você. Muitas vezes o teu eu, o eu que vive em você, foi lá e disse, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o Cristo que está em você disse, você não vai fazer. Diga glória a Deus. Pergunta mais uma vez aí, não vai ficar bravo, não fala assim, é Cristo que vive em você? Ou é você mesmo que vive aí ainda? Ou é você mesmo que manda na sua vida? Olha o que fala, quer ver? Vamos continuar? Vamos lá para Mateus 16, 24. Para a gente não demorar muito na mensagem. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí bem forte, irmão. Não é fácil não. Tem gente que ainda não está conseguindo deixar Cristo viver nela. Não, pastor, mas Cristo se Cristo viver em mim, Ele vai querer tudo ao contrário do que eu quero. Pois é assim que tem que ser, diga glória a Deus. É assim que precisa ser. Mateus 16, 24. Não dá mais, irmão, para querer realmente viver a vida de Cristo e continuar achando que o nosso lugar é aqui, que o nosso melhor é aqui, que o nosso prazer está aqui. Não está. A nossa vida tem que estar escondida onde? Com Cristo. Diga glória a Deus. Vamos lá, Mateus 16, 24. Olha só aí. O próprio Jesus agora falando, palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz assim, quem achou, diga amém. Ele diz, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e faz o quê? Irmão, é uma renúncia. Não tem jeito de ir após Cristo se não for renunciando a si mesmo. Qual é a renúncia que você teve que fazer? Como eu disse, eu renunciei há um tempo atrás, uma decisão que eu tomei, renunciei o meu desejo, a minha vontade, o meu plano. Eu tinha a minha vida planejada, eu tinha os meus propósitos, a minha vida, do meu jeito. Mas Jesus me chamou e renunciei. Aquela foi a primeira renúncia, mas de lá para cá ainda acontecem muitas e muitas renúncias e tem que acontecer. Aquele que quiser viver a Cristo vai ter que renunciar, diga glória a Deus. Renunciar a si mesmo, às suas vontades, os seus desejos, o seu querer. Olha o que ele vai falar mais, versículo 25. Porque aquele que quiser, olha só, para você ver que é o mesmo assunto. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer, irmãos? Perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, o que vai acontecer? Esse vai achar. Irmão, não tem jeito.
Quem quiser vir após mim tem que renunciar a si mesmo. Porque quem quiser achar, ganhar, desfrutar, quem quiser aproveitar a sua vida aqui vai perdê-la. Sabe o que significa isso? É aquela pessoa que ainda está buscando o contentamento, o prazer desta vida. É aquele que ainda está querendo, no linguajar lá de fora, dos jovens, curtir esta vida. Esse vai perder. Vai. Porque quem quiser seguir Jesus vai ter que renunciar a si mesmo. Mas a Bíblia diz que aquele, por amor dele, abrir mão da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos, dos seus desejos. A Bíblia diz que esse vai achar, esse vai encontrar a verdadeira vida. Diga glória a Deus. Ô irmão, é bobagem. Eu me lembro de Salomão, quando Salomão disse assim, que tudo aquilo que os olhos dele desejaram, ele não se privou. Ele não se privou de nada. Salomão tinha dinheiro, tinha condições, ele disse, eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho vontade. E ele achou que a felicidade, o sentido da vida estava nisso. Ele disse, olha, eu comi do melhor, eu bebi do melhor, o que os meus olhos quiseram, eu fui lá e comprei, e fiz. Tudo, todos os prazeres que eu podia ter nessa vida, eu procurei ter. Eu não me privei de nada. E sabe o que ele diz no final? Ele diz assim, eu não achei sentido em nada disso. Se tudo isso é vaidade. E é, irmãos. Quantos não entenderam ainda? Quantos ainda estão procurando viver essa vida? Ô meu irmão, nossa vida não está aqui, nós somos passageiros, somos estrangeiros nesse lugar. Quantos ainda estão procurando viver os prazeres daqui? Jesus está dizendo, olha, porque aquele que quiser salvar a sua vida aqui, não, eu tenho que viver aqui, eu tenho que viver o agora, está na hora de eu curtir aqui a minha vida. Meu irmão, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida aqui por amor a Jesus, abrir mão da sua vida aqui por amor a Cristo, tem uma vida para ele escondida lá com Jesus. Diga glória a Deus. E quando Jesus se manifestar, essa vida se manifestará também. Olha o que ele diz mais, versículo 26, ele diz assim, olha, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, e é uma pergunta, se perder a sua alma, que adianta, irmãos? Eu digo para você o que se aproveita. Eu estava dizendo nos outros cultos, com todo respeito à família, com todo respeito aos que estão sofrendo, estava dizendo a respeito da morte daquela artista aí, daquela cantora, que alguns dias atrás veio a falecer, tão jovem, tão nova. E aí, algumas semanas atrás, eu tenho lá, eu sigo lá um cantor, é o Regis Danese, aquele que canta lá, como Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Ele colocou um vídeo dessa cantora aí, cantando na igreja, cantando lá na frente, no altar, cantando a música dele, essa música Como Zaqueu, que ela cantava, mas cantava muito. E ele coloca lá um pesar, né? Coloca lá um texto lamentando. Eu pensando comigo, eu falei, Jesus, o Senhor deu um dom para ela, não foi para ganhar o mundo, foi para ganhar almas. Irmãos, o que ela aprendeu com Jesus. Ela começou, foi na igreja. Jesus deu o dom, mas por causa das coisas desse mundo que ela quis desfrutar, ela preferiu abandonar o Cristo que estava nela para viver a vida dela, o plano dela e o propósito dela. Porque havia Jesus ali dentro. Havia Jesus. O Cristo que estava nela teve que ser sufocado para que ela vivesse o plano e o propósito dela, para que ela deixasse de cantar aquelas letras tão maravilhosas e cantar, me perdoe se você escuta, se você já ouviu, eu não sei. Depois que eu fui ver algumas coisas do que ela cantava, eram letras sujas, letras imundas, letras que falam de traição, de sofrimento. Irmão, para alguém fazer isso, ela tem que sufocar o Cristo que habita nela. Irmão, isso é uma escolha. Isso é uma escolha que não vale a pena. Porque adianta ganhar o mundo inteiro se perder o quê? Sua alma. E ela quis salvar a sua vida aqui. No final, o que aconteceu? Volta lá no versículo 25. Quem quiser salvar a sua vida, qual vai ser o resultado? Vai perder.
e ela perdeu. Não sou ninguém para julgar, irmãos, pelo amor de Deus, para dizer se foi para o céu ou se foi para o inferno. Só Jesus quem sabe. Deus é tão misericordioso que nos últimos segundos da queda de um avião ainda pode haver arrependimento, salvação. Eu creio na misericórdia de Deus. Mas se partiu da maneira que estava, com certeza não foi para o céu. Fez uma escolha. Irmão, Deus chamou ela para estar no altar. Deus chamou ela para ser instrumento, para que Cristo vivesse nela, através dela aqui nesse mundo, o plano dele. Mas ela deixou o plano dele, deixou Cristo para viver o plano dela. Oh, irmão, isso é terrível. Eu digo para você, muitas coisas já me aconteceram. Algumas eu não posso nem falar com você. Mas eu tive a oportunidade, na minha juventude, não que eu seja velho, mas eu já fui mais jovem ainda. E eu trabalhei numa rádio muito grande aqui na região, na verdade um sistema de rádios. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, esse pessoal famoso aí e tal. Olha que coisa. Eu um dia estava lá, depois de uma entrevista com uma dupla dessas aí, eu não vou falar para você, precisa saber quem que é. Ah, é famoso. Ninguém se compara ao meu Jesus. Diga a glória a Deus. De tudo que eu vi, que eu conheci, de todos com quem eu conversei, não é nada perto do meu Cristo, do meu Senhor. E um dia eu estava lá, terminou-se a entrevista, eu nunca contei isso para ninguém. Eu peguei um violão que tinha lá, e eu já cantava, eu já tocava no altar. O primeiro louvor que eu cantei, nunca me esqueço, a minha avó me levou na igreja dela. Minha avó foi quem ganhou toda a minha família para Jesus. E ela quer as igrejas de oportunidade, você já viu? E aí, eu lembro que ela fez a gente ensaiar uma semana inteirinha, eu e a minha irmã. Eu tinha o quê? 8, 9 anos de idade. O primeiro louvor que a gente cantou é aquele O Valor de uma Alma. Alguém conhece aqui? O Valor de uma Alma. Louvor lindo, foi o primeiro louvor que eu cantei. Só que eu não me converti, eu não era convertido. Eu ia, fui na igreja porque os meus pais me forçaram muito tempo. E glória a Deus que eles fizeram isso, estou falando para você. Você vai. Eu fui durante muito tempo assim. E esse tempo eu fiquei muito balançado. Eu estou lá, né? Peguei o violão, estou lá cantando. De repente alguém passa, escuta, ouve. E alguém diz assim: rapaz, você tem talento. Rapaz, você podia ir com a gente. Você vai conosco, nós vamos te levar, você vai ser isso, você vai ser aquilo. O que você tem um talento, você vai ser aperfeiçoado, nós vamos te levar, nós vamos te dar oportunidade, nós vamos fazer isso. Fulano, grava ele aí. Grava ele. Grava esse menino. Que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo, que ele vai ser aquilo outro. Você quer, só você falar que você quer. Eu confesso para você que eu saí naquele dia ali balançado. E eu fui para a igreja. Eu lembro que eu chegava até atrasado, porque o lugar onde eu trabalhava saía tarde. Eu cheguei, eu sentei lá no fundo, e o pastor que estava pregando, eu até me emociono toda vez. Eu me lembro disso. O pastor não sabia de nada. Ele falou assim, ó, isso aí que você tem, foi Deus que te deu. Irmãos, muito pouco me ensinaram sobre um instrumento. Tudo eu aprendi com o Espírito Santo, tudo foi Jesus. Esse pastor apontou e falou assim, esse dom que você tem, foi Jesus que te deu. Ele não sabia de nada, ele não sabia nem que ele estava falando comigo. E isso só funciona se for na presença de Deus. Deus te deu isso para você usar para a honra e glória dele e nada mais. Se um dia você sair daqui e você tentar usar isso para você mesmo, não vai funcionar, você vai perder. Porque do mesmo jeito que Deus deu, Deus tira. Mas aquilo eu chorava igual criança. E ali eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, Jesus, nunca vai sair da minha boca uma canção que não seja para o teu louvor. Nunca vai sair da minha boca, de um instrumento que eu estiver tocando, uma canção que não for para a tua glória. Se o Senhor me deu, foi o Senhor que me deu, e é para usar para o Senhor e para nada mais. Que eu sei que o dia que eu usar isso para outra coisa, meu Deus, o Senhor tira do mesmo jeito que o Senhor deu. E quantos estão fazendo isso? Quantos Deus deu um talento?
Quantos Deus prosperou? Sabe por que Deus prosperou? Foi para abençoar a obra dele. Porque um dia não tinha nada e um dia pediu para Deus. E Deus não esquece, viu? Um dia pediu para Deus: Deus, me dá. Porque se eu tiver, eu vou abençoar a tua obra. Tua obra não vai passar necessidade. Deus ouviu e Deus deu. Só que esqueceu. Está usando só para si mesmo. Cristo não está mais vivendo através dele, através dela. É ele que está vivendo. Compra de tudo, compra do que quer, gasta com o que quer. Esqueceu até de Jesus. Esse negócio de dízimo aí é coisa do Velho Testamento. Quantos, irmãos? Deus deu um talento. Deus deu uma capacidade. Quantos começaram no altar, aprenderam tudo que aprenderam com Jesus e depois foram louvar Satanás? Eu conheço. Eu não esqueço, irmãos. Rapaz que eu encontrei nesses dias. Ele começou na presença de Deus. Começou na igreja, depois foi cantar em roda de samba. Foi cantar lá na noite. Irmão, não adianta. Você vai ter que sufocar o Cristo que vive em você para você conseguir viver o seu plano. Não tem jeito. Eu me lembro que ele voltou para a igreja e ele falou: pastor, eu não sei, eu estava lá na noite, mas não era a mesma coisa. Eu cantava, todo mundo ficava feliz. Eu cantava e todo mundo me elogiava. E disse: mas aqui dentro de mim tinha um vazio muito grande. Um dia do nada a gente estava a começar um show. Fazia show em casa, noturno e tudo. De repente me deu uma coisa e disse assim: pessoal, essa é a última noite que eu canto. Mas o que aconteceu? Você brigou com alguém? Está tudo certo? Não, eu tenho que ir embora. A partir de hoje acabou, eu não consigo mais. E eu lembro que ele veio para Jesus, ele voltou para a igreja. Pastor, não adianta. Não é o meu lugar. Está entendendo? Diga amém. Para a honra e glória de Jesus, eu fiquei sabendo esses dias que ele era ministro louvor de uma igreja. Diga a glória a Deus. Irmãos, é isso. Se Deus te deu alguma coisa, você tem que entender, é Cristo que vive em você. Enquanto você não abrir mão do seu eu, irmão, você não vai ter alegria. Você não vai ser feliz. Não, mas eu quero porque o meu plano, porque o meu propósito. Não tem como. Não sei porque eu estou pregando isso hoje. Talvez a maioria aqui já seja de Jesus, já tenha aceitado Jesus, mas talvez exista alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou a decisão. Hoje é um culto de libertação, o Espírito Santo quem dirige. E você tem que tomar essa decisão hoje. Você já entendeu que não tem mais vida para você aqui nesse mundo? Então entrega hoje a sua vida para Jesus. Perde a sua vida aqui. Jesus não quer que você sofra. Deus está sendo mal, porque Ele quer que eu largue todos os meus planos, todos os meus projetos. Isso não é maldade, irmão. Isso é bondade, porque o plano de Deus para você nunca vai ser inferior ao seu. O plano que Ele tem para você vai ser sempre melhor do que o seu plano e o seu propósito. Diga glória a Deus. Toma a decisão hoje, entrega hoje a sua vida a Jesus. E se você já entregou uma vez e estava aí meio desviado, estava aí meio andando, distante do plano de Deus, se reconcilia hoje com o Senhor. Hoje. O que adianta, irmãos? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ele termina dizendo, ele diz ali, e quem perder, volta ao versículo 26. É o último, né? Ele fala, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Irmãos, não tem nada que nós possamos ganhar nesse mundo que vale o valor da nossa alma. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Se você hoje, antes de qualquer coisa, eu vou orar sim pela sua libertação, vou clamar fogo de Deus aqui hoje, mas antes de qualquer coisa, eu quero orar pela sua salvação. Você ainda não deixou que Cristo vivesse através de você, você tem que tomar essa decisão hoje. Amém? Quem não entregou a sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Jesus hoje, agora. Não perca mais tempo. Se você já entregou, mas estava longe, não se esqueça de um dia o que você falou para Deus. O que você pediu a Deus. Fala, Senhor, me perdoa, eu quero voltar para a tua presença hoje. Amém? Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração agora. Espírito Santo, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer a Ti, meu Deus, por essa palavra. Espírito Santo, muito obrigado. Porque hoje aqui, meu Deus, o Senhor nos chama a atenção. Que o Senhor tem para cada um de nós um plano maior, um plano melhor do que o nosso. E que a nossa vida não está aqui. Não está.
Nós precisamos perder a esperança nesse mundo. Nós precisamos perder a esperança nas coisas daqui. A nossa vida de verdade está escondida com Cristo. E ela se manifestará quando o Senhor se manifestar. Espírito Santo, nós precisamos tomar a decisão, como tomou o apóstolo Paulo, dizendo: não vivo mais eu, mas é Cristo agora que vive em mim. Eu estou aqui, mas é para viver a vida, o plano e o propósito do Senhor. Então agora, meu irmão, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, tome essa decisão agora. Fale com Ele. Diga: Espírito Santo, eu entrego hoje a minha vida ao Senhor. Eu entrego hoje a minha vida a Ti. Fala: Pai, hoje eu tomo a decisão.